Olá pessoal, estamos de volta com o nosso canal do YouTube que esclarece as suas dúvidas da área contábil, Contabilizando o Conhecimento. Um canal parceiro com a Ence, com a Medeiros e Paganini. Gostaríamos inicialmente de desejar um ótimo 2017 para todos vocês. Bem, nosso assunto hoje vai ser sobre DIMOB, Declaração de Operações Imobiliárias. A nossa base legal é a Normativa 1115 de 2010. Vamos falar primeiro por que a DIMOB apareceu, por que ela surgiu. A DIMOB foi criada em 2003, depois de uma fiscalização que a Receita Federal fez em todo o país, nas maiores imobiliárias e empresas de construção e administração de imóveis, e detectou fraudes que chegavam a mais de 1,2 bilhões de reais. Essas fraudes eram decorrentes da não declaração da aquisição ou venda desses bens. Bem, diante disso, a Receita Federal tornou obrigatório todo ano o envio da DIMOB. Essa apresentação é obrigatória para todas as pessoas jurídicas que comercializarem imóveis, sejam eles construídos, loteados ou incorporados, que intermediarem a aquisição ou alienação ou locação desses imóveis, que realizarem sublocação também desses imóveis, que se constituírem para a construção, administração, locação ou alienação de patrimônio próprio, também dos seus condôminos ou de seus sócios, e também as pessoas jurídicas e equiparadas, ou seja, as pessoas físicas equiparadas à pessoa jurídica. Uma observação nesse ponto é que ser equiparada à pessoa jurídica não é uma opção, é uma obrigação. Então fique atento à legislação, aos decretos-leis 1381 de 74 e 1510 de 76, que estão válidos até hoje, sobre a equiparação da pessoa jurídica. O que a gente deve informar na DIMOB? Todas as operações de construção, incorporação, intermediação, aquisições e alienações no ano em que foram contratadas, ou seja, a DIMOB ela não informa nada acumulativo, ela só informa o que aconteceu no ano. E correspondente a essas vendas, essas operações, os pagamentos efetuados no ano também, assim como as sublocações e intermediações de negócio naquele período. Então você declara a venda efetuada em 2016 e os pagamentos daquelas vendas efetuadas em 2016. Em resumo, vendas e recebimentos somente daquele ano. Prazos e multas. Se você não entregar a DIMOB, a multa é de R$500 ao mês para a pessoa jurídica no início das atividades e para as entidades sem fins lucrativos. R$1.500 por mês para demais empresas não enquadradas na letra A. E as multas acima, elas serão reduzidas à metade quando pagas espontaneamente. Todo o procedimento normal das demais declarações da Receita Federal. Então vejam que a multa ela não é barata. No caso das informações omitidas ou prestadas na declaração de forma incompleta, a multa ela será de 3% do valor das transações comerciais ou das operações informadas na DIMOB. Essa multa não poderá ser inferior a R$100. Quando a pessoa jurídica for intimada a prestar esclarecimento da Receita Federal e não cumprir essa exigência, a multa será de R$500 por mês. Pontos de destaque. Bem, esse é o nosso ponto mais importante do nosso vídeo hoje. Então, eu vou falar para vocês alguns pontos que geram mais fiscalizações, que geram mais inconsistências na DIMOB e onde a gente deve estar muito atento. Então, o primeiro deles é valor pago no ano. Valor pago no ano, a gente tem, no caso de imobiliária, o valor da prestação, mais o CUB ou INCC, mais IGP mais um, mais multa e juros. Então é todo o valor que a empresa recebeu da venda efetuada naquele ano, inclusive com acréscimos. Veja bem, muitos sistemas financeiros e contábeis não estão parametrizados para incluir esses acréscimos e eles devem ser informados. Venda para menor. Apresentar em nome do menor com o CPF do menor. Caso esse menor não tenha, com o CPF do pai ou responsável, ok? Mas em nome do menor. Os contratos antigos de aluguel que são renovados automaticamente devem ser renovados também na DIMOB. Então, deve ser enviada a DIMOB com essa renovação. Por quê? A cada ano você tem uma nova operação. É como se fosse um novo contrato. Venda para estrangeiro. A pessoa jurídica ou física residente ou domiciliada no exterior que compre bens no Brasil deve ter um CPF ou CNPJ no Brasil, independente da data de aquisição do bem. Então, vale lembrar que quando você vender um imóvel ou fizer alguma intermediação para pessoa jurídica ou física domiciliada no exterior, ela deve ter um CPF ou CNPJ no Brasil. Venda a preço de custo, onde o adquirente compra a cota de construção. Também deve ser declarado pela construtora. Normalmente a gente chama isso venda a preço de custo ou venda através de condomínio fechado. Então as construtoras também devem declarar as cotas de construção. Venda com pagamento com carta de crédito. A carta de crédito nada mais é que uma forma de pagamento. Então, se foi realizada uma operação em 2016
e essa venda foi paga com uma carta de crédito ou como um todo ou parte, deve ser informado esse pagamento. Nas vendas com comissão apartada, informar o valor bruto da venda. Caso a comissão seja paga com contratação separada, ela não vai entrar. O que significa isso? Quando a gente vai comprar um apartamento, uma casa, qualquer bem, normalmente é cobrada a comissão. Ou pela própria construtora, o que significa? Ela recebe 100% de você e paga a imobiliária, ou você paga direto para a imobiliária, na modalidade onde ela prestou o serviço para você. Na primeira situação, onde você paga 100% para a incorporadora, declara-se tudo. Na segunda, declara-se o valor líquido da venda. Unidades vendidas a mais de um comprador ou por mais de uma incorporadora. Na Admob, deve-se observar o percentual da venda. Então, sempre nos contratos vai estar escrito quantos por cento de venda é para cada comprador. Quando for marido e mulher, quando for pai e filho, quando for parente, quando for amigo ou quando for mesmo pessoa jurídica. No caso, por exemplo, de venda de unidades comerciais. Na seção de direito a título oneroso, deve ser informada das duas operações, pois são operações distintas. A primeira compra e a segunda com a seção de direito. Então, são duas operações. Como a incorporadora vai declarar no caso de permuta, com torna e sem torna? Então, primeiro vamos quando não tem torna. A construção incorporadora que recebe como pagamento unidade imobiliária comercializada, um ou mais imóveis havendo ou não torna, deve constar essa informação na Admob. E o valor dos imóveis recebidos será ajustado pela torna, se houver. Quando tiver torna, ela vai declarar os imóveis mais a torna, ok? Então, sempre lembrar que contratos de permuta para a Receita Federal são considerados compras e vendas, então devem ser declarados. Locação com pagamento de administração, informar sempre o bruto, porque a taxa de administração não é um custo do cliente, da imobiliária, ele é o custo do cliente. Então, na realidade, quem está fazendo a locação recebe o valor bruto e paga para a imobiliária. Então, isso não é um ressarcimento de despesa. Eu só posso abater dos meus contratos de locação as despesas de custeio. Vejam bem, despesas de custeio, como IPTU, taxa de condomínio. Quando se tratar, por exemplo, de reforma, cota extra, isso não faz parte do custeio, até porque ele é de difícil mensuração. Venda com cláusula suspensiva. Observar bem, venda com cláusula suspensiva é uma venda normal. Porém, você ganhou um prazo porque você está devendo alguma coisa para o seu cliente. E por isso você inclui uma cláusula suspensiva no contrato. Também deve ser informada. Uma situação muito comum de cláusula suspensiva é quando você vende um imóvel e coloca uma cláusula suspensiva que essa venda só será concretizada após o financiamento. Mesmo assim, você deve informar a venda, mas deve colocar a cláusula suspensiva do mesmo jeito, se for o caso. Se não tiver cláusula suspensiva, entra numa situação normal. Então, esses são os pontos mais importantes que a gente está observando que tem gerado muita dúvida. Seção de crédito, seção de direito, cláusula suspensiva, permuta e valor bruto ou líquido das locações ou sublocações. Então, muito cuidado na hora de efetuar essas informações e vale lembrar de um ponto importante, o cruzamento de informações. Nos últimos anos, a Receita Federal tem usado todas as obrigações acessórias como base de cruzamento das informações dos contribuintes. Até porque nós sabemos que a Receita não tem como fiscalizar todo mundo em loco, como era feito antigamente. Então, ela criou ferramentas, online, informatizadas, para cruzar essas informações. Eu sugiro a vocês que façam o seguinte, envie aos seus clientes, tá? Toda uma declaração de todo o valor da venda e o valor pago durante o ano, para que as informações não conflitam. Às vezes o cliente não sabe o que declarar. Por exemplo, na declaração de higiene da pessoa física, a gente só informa o que pagou do imóvel, não informa a dívida. Não envolve um valor total contratado. Então, o interessante é você fazer uma declaração para informação na declaração de higiene da pessoa física, que vai bater com a sua Admob, que vai bater com a DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que vai bater com a FD Contribuições. Então, muita atenção nessas informações. Bem, pessoal, na próxima semana nós vamos falar sobre o conceito e contabilização das provisões com garantia nos contratos de prestações de serviços, ok? Se você gostou do nosso vídeo de MOB, deixa um like lá no nosso YouTube, no nosso canal. E se você quer entrar em contato com a gente, tá aqui os nossos canais. E-mail, Facebook, LinkedIn e o próprio site da TAS Consultoria. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.